Conforme prometido, depois do desabafo da live pós-jogo, falando da derrota do Santos para o São Paulo por 4-1, vergonha, né? Time passivo, um time sem alma, sem encontrar caminhos, né, Paulo Turra? Você falou, vou ensinar os caminhos, mas os treinos aí da semana, pelo jeito, ninguém está encontrando tal caminho que você disse que ia dar ao time, né? Então eu já me acalmei um pouco, tomei um comprimido de pirona, tomei dois de Pressat para minha pressão ficar estabilizada. Não estou 100% ainda, mas tomei meu banho, jantei, eh, tentei organizar as ideias, assisti a coletiva do Felipe Endres, o auxiliar técnico do Santos, que até outro dia era técnico do feminino do Grêmio, coitado, né? Como é que ele ia dirigir o Santos num clássico contra o São Paulo? E não sei nem se fosse o Turra mesmo ali do lado, se ao invés de 4-1, que ia ter acontecido, se ia ser 3-1, 2-2, 2-1, 2-2, seria ótimo, né? Mas enfim. Então tem aqui um trecho que eu vou subir o som para vocês, é curtinho, do Felipe Endres, e vou colocar aqui uma sonora que é estarrecedora do Paulo Roberto Falcão. Time que em 13 jogos ganhou uma partida, perdeu um monte, empatou um monte, tomou goleada, perdeu do Corinthians do Luxemburgo, foi eliminado da fraquíssima Copa Sul-Americana, toma um sacode, um atropelo do São Paulo do Dorival, aquele que o Rueda não quis aqui, né? Mas os técnicos lá da Escola Gaúcha, esses aí têm livre trânsito por aqui, né? Agora, o Dorival não, por causa da história do Leandro Donizete. Meu Deus do céu. Que coisa tenebrosa a história do Leandro Donizete, né? Enfim, o Falcão, eu não sei se ele tenta passar uma ideia de que estamos no controle das coisas, mas assim, não é o que a torcida quer ouvir depois de um jogo como esse. Não é o que a torcida quer ouvir. O que a torcida queria ouvir depois de um jogo como esse era ele já anunciando. Na hora que virou o intervalo, ele devia ter pego o celular dele com o presidente, ter corrido para o tal do fulano de tal que a gente quer trazer. Ele está querendo tanto, vamos dar. Acabou o jogo, já anunciava um reforço. Mas não, ele deu uma entrevista surreal. Surreal. Por isso que eu fiz a thumbnail, porque eu preciso rir para não chorar. Eu botei, quem é do meu tempo, os mais antigos vão entender quem é aquela figura do desenho animado que está ali junto com o Paulo Roberto Falcão, porque eles têm uma semelhança física, né? Acho até engraçado. Que é o professor aéreo da Corrida Maluca. Quem é do meu tempo vai lembrar desse desenho. Tinha o Dick Vigarista, que tinha a Penélope Charmosa, que tinha o Peter Perfeito. Aliás, o Peter Perfeito no Santos não tem faz tempo, né? Tinha o Mutley, que aliás era o parceiro do Dick Vigarista. Tinha os irmãos Rocha, tinha o Cupê Mal Assombrado, isso aí também serve para o Santos de hoje. Enfim, tinha lá umas figuras engraçadas. Tinha o professor aéreo muito inteligente, sempre com uma solução e tal. De vez em quando ele ganhava uma corridinha, né? Mas vira e mexe fazia besteira, né? O professor aéreo. E o Falcão parece ser o nosso professor aéreo, o professor aéreo da Vila Belmiro. Porque ele parece que vive em outra realidade, está nas nuvens. Está nas nuvens. O que ele falou, eu peguei aqui o trecho da TNT que está no Twitter, tem 36 segundos. Já deixei no ponto para soltar para vocês aqui. Vocês vão ouvir o que disse o Falcão, vão ouvir o que disse o Endres. E eu vou aqui, inclusive, agradecer as mensagens, né? Dr. Evaldo Stanislau, médico infectologista, super conceituado aqui de Santos. Muito obrigado. O Santos é inofensivo. Saco de pancadas, levanta defunto, uma vergonha. Parabéns pela live, doutor Evaldo. Nosso amigo Peter Leandro, que é patrocinador do canal, inscrito no canal, membro do canal, ele disse assim na live, né? Boa noite, estou vendo o vídeo. Disse que não recebeu a notificação, é que eu nunca faço também essas lives pós-jogo, então às vezes acontece. Se o Santos não cair, eu subo o Monte Serra de Costas, disse o Peter, e eu vou para a Praça da Independência fazer vídeo lá. Meu amigo Rodrigo Cafundó também. Irmão, vi seu vídeo e que tristeza, Alex. Se Falcão e Turra não caírem, e não vão, a vaca deitou. Não sei nem se eu posso falar o que ele disse aqui, o
O Cafundó, você me perdoa se eu cometer essa inconfidência. Meu filho chorou hoje, disse que não suporta mais, tive que consolar sem dizer que vamos melhorar. Não quer mais ver os jogos comigo, enfim, obrigado por nos representar. Queria agradecer também aqui, que não deu tempo, eu terminei a live correndo. O Kaique Ribeiro, ele mandou um superchat de R$ 5, eu não coloquei na tela, mas eu vou ler aqui a mensagem dele. São 3 anos tentando colocar a culpa nos técnicos, a culpa é da diretoria e elenco, é simples, jogadores sem capacidade de estar no Santos. Então, Kaique, eu até concordo com você que não dá para colocar a sua culpa nos técnicos. É, o principal culpado do Turra tá aqui é do Rueda e do Falcão, os principais culpados, né? Mas eu tenho um parâmetro. Eu tenho um parâmetro. Meu parâmetro é o trabalho do Carille. O trabalho que o Carille fez, com um elenco pior do que esse, foi muito melhor, mudando o sistema, colocando lateral no meio de campo para aproveitar a capacidade dele, colocando o Braga de ala. Aliás, eu já digo aqui de antemão, são laterais tão ruins que o Santos tem na direita que eu acho que o Lucas Braga de lateral direito não vai ser pior do que quem está jogando. Nem ele e nem o Cadu. Que eu acho que lá na live, quando eu estava cuspindo sangue e fogo pelas ventas, acho que em algum momento eu falei isso. Então, o trabalho do treinador de um time de futebol é isso. O Luxemburgo, que eu admirei muito no tempo que ele estava no auge, né? Ele fazia coisas, ele botou o Narciso de volante. Ele tirou o Rincon de meia no Corinthians e colocou de volante, né? Quantas vezes ele não pegou o jogador, trocou de posição e o cara rendeu, né? Não sei nem se não foi o Luxemburgo que colocou o Baiano de lateral direito no Santos, agora não lembro. Que o Baiano era volante. E o Baiano foi parar até na seleção olímpica, né? E era um cara gente finíssima, né? Jogou até no Boca depois. Então, aí a torcida precisa parar com essa história de falar, fulano é professor Pardal, fica inventando. Vocês têm que parar com isso, vocês têm que dar graças a Deus de ter um técnico que às vezes pega um jogador, olha para ele e fala assim, acho que esse cara vai render mais em outra posição. Olha o que o Dorival fez com o Alisson. A torcida precisa parar com essa cultura de falar que o técnico, quando faz uma improvisação, é um professor Pardal. Isso não existe. Grandes times do mundo, o Tele, no São Paulo, campeão do mundo, ele montou um sistema uma época em que o Ronaldão era volante, zagueiro, mas ele só jogava para cobrir o Leonardo. O Leonardo tinha liberdade para sair da lateral e perambular pelo campo. Isso aconteceu com o Sorin no Cruzeiro. Tem um monte de história desse tipo, em que você faz uma improvisação, às vezes para dar mais liberdade para o jogador ou para aproveitar características. E aí a torcida fica repetindo, uma mentira dita 1000 vezes vira verdade. Fica nesse mantra, professor Pardal, fica inventando. Não é isso. Alguém me disse outro dia, numa crítica ao Marcos Leonardo, que o cara não pode jogar numa posição só, né? Ele tem que ser multifuncional. No caso do Marcos Leonardo, o problema é que a característica dele é essa, ele é um jogador de área, né? Agora, o jogador moderno, aliás, vou só fazer uma brincadeira aqui com vocês, não fiquem bravos, eu estou tentando ficar mais tranquilo. Lá na Inglaterra, teve gente que criticou o Haaland porque disseram que ele só fazia gol. Mais nada. O Haaland, né? Teve gente que falou isso. Mas, enfim. Então, o atleta moderno, ele tem que ser multifuncional. Você tem que ter um lateral que possa ser um zagueiro, você tem que ter um zagueiro que possa ser um volante, você tem que ter um ponta que possa ser um ala, como é o Lucas Braga, né? Você tem que ter um meia que eventualmente possa ser um volante. Você tem que fazer, você tem que mexer. E o Santos, nos seus últimos treinadores, era tudo 6 por meia dúzia. Tudo 6 por meia dúzia. Tira lateral, põe lateral. Tira volante, põe volante. Não há criatividade. E o pior é que não faltam no Santos jogadores que você pode imaginar o aproveitamento deles de uma outra forma. Sem contar o negócio do esquema tático, viu, Kaique? Respeito, agradeço demais que você me mandou essa mensagem. Mas assim, não é possível esse time jogar eternamente do mesmo jeito. Agora vai ter o Jean Lucas, é uma peça para você montar um tripé de volantes com dois que tem saída. Você não vai montar 3 brucutus. Você não vai montar 3 caras que só marcam Camacho, Rodrigo Fernandes e Alisson, que estava aí. Não, você vai ter um marcador, né, que pode ser o Sandri ou pode ser o Fernandes, e você vai ter 2 para sair. Para o jogo.
olhando só para o que a gente tem hoje. Porque a gente precisa de mais, né? Enfim. Deixa eu abrir o vídeo, porque eu preciso aqui também fazer uma consideração aos meus apoiadores. E aí depois a gente vai ouvir o Endres e o Falcão, tá bom? Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, unitar.beef, no WhatsApp 11 987984884, 11 987984884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, pode retirar em loco. Se quiser, tem a comodidade do delivery, entrega na sua casa, dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você chega agora aqui ao Canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixa o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. E compartilhe os nossos vídeos, por favor. A live anterior a esse vídeo aqui também. Eu vou começar com o técnico interino do Santos. Vou deixar aqui na coletiva, interino não, técnico que é da comissão Turra, né? Eu vou deixar o companheiro que se apresenta, que acho que é da rádio do Neto, né? O nome dele, a pergunta que ele faz, até para a gente entender o contexto, e a resposta do Endres. E eu vou refletir sobre a resposta dele. Vamos ouvir. Aqui, boa noite, Rafael Jacobucci da Rádio Crack Neto. Boa noite. Após a vitória contra o Palmeiras, o Dorival Júnior comentou que o São Paulo não teria tempo apto para recuperar os atletas, né? E hoje conseguiu jogar superior contra o Santos. E por que o Santos foi tão abaixo, taticamente e tecnicamente, no jogo de hoje? Como a semana cheia para trabalhar? Então, eu acredito que a gente foi muito passivo, né? Acho que essa é a palavra. A gente tinha uma estratégia definida, a gente trabalhou a estratégia essa semana e acabamos sendo muito passivos, né? É algo que não pode acontecer. Então, não ter essa passividade, ser competitivo, se doar, se entregar, competir. E o mínimo que a gente precisa fazer é correr mais que os outros, né? E quando eu digo os outros, são todas as equipes. A gente precisa correr mais, né? E podem ter certeza que a gente vai se dedicar e trabalhar para isso, para correr sempre mais e trabalhar mais para que taticamente e fisicamente a gente consiga superar as dificuldades que a gente vem tendo. Bom, ou ele não soube lidar com as palavras, porque pode acontecer. Imagina, o cara tá dando uma coletiva depois do Santos, que está correndo um sério risco de cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Ele dá uma coletiva que, sinceramente, eu acho que devia ter sido cancelada. Esse rapaz não podia ter dado essa coletiva. Quem tinha que ter sentado lá para dar coletiva era o Falcão, e a gente vai ouvi-lo, porque depois ele falou em zona mista, ou o presidente do Santos, ou o Paulo Turra, via live. Deviam fazer uma live com ele na Santos TV explicando. Assim, ele tem a menor condição, ele não teria a menor condição de ser o responsável por dessas explicações. Mas aqui eu vejo que ele se equivocou. Ou ele pode arrumar um problema. Ele transferiu a responsabilidade da derrota para os jogadores. E quando isso começa, é meio caminho andado para fim de linha de treinador em clube de futebol, né? Eu sei que os jogadores têm responsabilidade, mas isso não se deve dizer, né? A gente tem que correr mais que os outros e tal. A coletiva dele foi basicamente dizer, temos que trabalhar mais. É o que eu sempre falo, parece aquela coisa de coach, né? Não adianta você dizer que basta eu acordar 4 da manhã e me esforçar. Você tem que ter conhecimento. E você tem que ter autoanálise para entender que se você não tiver conhecimento e talento para certas coisas, não adianta você se esforçar. Eu não vou me virar, vou me empenhar agora e vou virar médico. Não vou fazer isso. Vou matar alguém, entendeu? Não posso fazer isso. Eu posso tentar fazer alguma outra coisa, mas não isso. Tem jogador do Santos que deveria encerrar a carreira e procurar um estudo, entendeu? Ou começar a investir em outra coisa, ou quem sabe trabalhar com futebol, ser empresário, ser preparador físico, sei lá, porque às vezes tem jogador que é ruim e vira bom técnico, né? Tem um monte de exemplos aí. Então, quando ele fala que o problema é que o time não foi passivo e não correu, e o Turra disse que ensinar os caminhos para o time correr certo, o Turra falou. Então essa semana foi jogada no lixo de treinamento, porque o time correu errado.
e passou, em primeiro momento, a sensação de que a desorganização aparentou, né? Esta desorganização do time aparentou que o time não estava correndo. Mas o cidadão aqui da comissão técnica disse que o time foi passivo e não correu. O time inteiro foi passivo e não correu? Todo o time não correu? Porque se tu tem um ou dois que não correm, a responsabilidade que hoje era dele era de ter mudado no intervalo e ter botado gente para correr. Ah, mas não tem opção no banco. Desculpa, eu tenho certeza que o Patati, o Miguelito e o próprio David, que entrou, correu, meteu uma bola na trave e sofreu um pênalti, iam pelo menos ter vontade para correr. Então, foi deixar para botar os moleques quando estava 4-0 já, 3-0? Então, isso aqui vai ter que ser resolvido internamente. O cidadão disse que o elenco foi passivo e não correu. O que é ser passivo? É simplesmente não ter vontade? É o psicológico que interfere? Qual é o diagnóstico de por que o time não corre? Por que é passivo? É vagabundagem dos jogadores? Ou é um psicológico destruído? Assim, ganhou, uma semana tranquila, treinou, o adversário jogou, fez um jogo assim pesado contra o Palmeiras, e o Santos fez uma partida tão medíocre quanto a que fez contra o Goiás, sem contar o fato de que o São Paulo tirou o pé e brincou com o Santos e fez os gols a hora que quis. Então, eu achei muito ruim a entrevista do Felipe Endres, ruim, e não deveria ter sido ele a falar. Tá? Dito isso, vamos ouvir o que disse o Falcão, com um discurso para jogar para a torcida. Isso não adianta mais. O Jean Lucas chegou, beleza, o Dodô estreou, o Furt está vindo aí, mas a palavra rebaixamento, ela está no dicionário do torcedor santista desde o primeiro campeonato que o Andrés Ueda dirigiu o Santos, comandou o Santos, melhor dizendo. Né? Teve a Libertadores, a derrota e tal para o Palmeiras, mas era um time que não era dele, não foi ele que formou. Aí no primeiro campeonato o Santos brigou para não cair. A palavra rebaixamento, ela está na boca, na mente e no coração do torcedor do Santos, infelizmente desde o primeiro campeonato que foi disputado sob a gestão de Andrés Ueda. Sempre com a promessa de que iria melhorar, e não melhorava. Mas o Falcão disse que não tem esse perigo. Olha o que ele falou, e eu vou analisar rapidamente também, está lá no TNT, vamos ver. Eu acho que não existe a palavra rebaixamento para mim, não existe. Né? O que existe para nós é, se a gente conseguir trazer os jogadores que a gente imagina, pensar em Libertadores. Né? Hoje não foi bem, vai que não foi bem, nós estamos aqui no Santos há bastante tempo, estamos buscando reforços desde abril, antes de fechar a janela de abril. E agora muito mais. Só que a gente sabe da dificuldade, da concorrência, dos times talvez com potencial econômico maior que a gente, mas nós estamos tentando, estamos trazendo, já trouxemos 3 jogadores e a nossa ideia é de continuar buscando jogadores que possam qualificar ainda mais o nosso time. Tá, ele disse aqui, se a gente conseguir, a gente vai brigar pela Libertadores, ou seja, primeiro não é uma certeza que vai conseguir, né? Aí diz que está trabalhando desde abril, antes da janela, não sei o quê, e os negócios não se concretizam, né? Como o do Zalazar, do Bruno Henrique, né? E outros aí, né? Talvez alguns até que a gente não saiba. Mas desculpa, Falcão, você dizer que não existe a palavra rebaixamento, para você não existe, cara, para você talvez não exista, mas para o torcedor do Santos existe e faz tempo, né? E faz tempo. E essa tranquilidade toda, eu sei que na hora que a crise está acontecendo, alguém precisa ter paz e tranquilidade para tentar botar para que não vire um desespero coletivo. Mas olha, como é que eu vou acreditar nestas tuas palavras, ô Falcão? Você disse que está tentando, que pode ser, se a gente conseguir, vamos brigar por Libertadores. Só vou te falar que a tabela, eu sei que tem bastante campeonato pela frente ainda, mas, veja só, pô, que sorte, o Bahia perdeu. Então não perdemos uma posição na tabela. O Santos tem 16 pontos, tá? A zona de Libertadores hoje é fechada pelo Palmeiras com 25, Botafogo 39, Flamengo 27, Grêmio que não jogou 26, São Paulo 25, Fluminense 25, Palmeiras 25.
o Bragantino e o Atlético Paranaense e o Fortaleza, que tem times muito melhores do que o Santos hoje, com o trabalho iniciado, estão ali na sequência. Então, o Santos tem 16 pontos, ele está a 9 do Palmeiras. E a sequência do Santos inclui jogos contra times da parte de cima da tabela. 1. Botafogo, líder do campeonato. 2. Fluminense, 17ª rodada no Maracanã. Fluminense do técnico da seleção brasileira, o Fernando Diniz, né? Depois o Atlético Paranaense em casa, no dia 5 de agosto. Ainda no turno, Fortaleza fora. Fortaleza que perdeu para o Cuiabá. E aí termina o turno, depois o Santos abre contra o Grêmio, que está lá na parte de cima da tabela. Então, assim, as explicações pós-jogo foram péssimas, tanto do gestor de futebol quanto do técnico que trabalhou a equipe naquela oportunidade. Então eu não sei o que pode acontecer na sequência, porque além de trazer jogadores, isso precisa ser logo. O Santos precisa contratar logo, botar para treinar. E eu já disse na live que o Paulo Turra não vai ter o tempo para trabalhar que o Odair teve. Porque se ele não fizer nada diferente para o jogo contra o Botafogo, colocar um time com outra cara, que seja minimamente competitivo, que não jogue só com linha baixa, que não seja passivo, como disse aí o Endres, que não incomode o adversário, se for a mesmíssima coisa, depois, aliás, desde o Blooming, né? Cuiabá, se for a mesma coisa contra o Botafogo, mas é o líder do campeonato, não me interessa. O problema deles, o problema meu é o Santos. Eu já acho que a diretoria tem que começar a pensar em trazer outro treinador com uma outra visão de futebol, né? Porque não adianta o cara dizer que ele é um especialista em defesa, que ele sabe montar defesa. Ele bota o time toda vez com 3 atacantes. Vamos aguardar. E vamos, nessa semana, assistam um filme. Assistam um bom filme, leiam um bom livro, né? Oxigene a cabeça, porque domingo que vem tem mais sofrimento. Aliás, o que pode quebrar um pouco é que essa semana tem Sub-17 ou Sub-20. Tomara que os meninos continuem sendo o nosso alívio emocional, junto com as sereias, né? É o alívio emocional para o torcedor do Santos. Sub-17, Sub-20 as sereias, porque o time principal, que é o carro-chefe hoje, está lá atrás. Uma vergonha tudo que está acontecendo no Santos, lamentavelmente. E o torcedor sofre. E a coisa segue desse jeito. Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. E Cicobi Animais Metropolitana, a sede em Santos, na rua Dr. Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, o telefone é o 13 3229 8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Cicobi Santa. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.